Bom dia, meus irmãos. Estão todos bem? Glória a Deus. Espero que estejam todos bem. Amém? Constância. Peço perdão a vocês. Eu não vou conseguir passar nada ali. Deu um problema ali no computador. Mas nós vamos resolver para o próximo curso. Tá bom, gente? Vocês me perdoam? Amém? É o quê? Não, aí é... Constância. Eu mandei no grupo aí, se vocês quiserem ir acompanhando, para nós ter o norte para onde nós vamos. Constância. Tem aquela imagem que eu gosto, a arte de fazer, a arte de fazer de novo e de novo e de novo. O que é constância para vocês, gente? Quem aqui tem algum exemplo de constância em sua vida? Tem alguém vivo aí? Isso é constância, tá vivo. Arrumar a cama todo dia. Trabalhar. Se exercitar. Glória a Deus. Água necessária. Glória a Deus. Amém. Nós estávamos falando sobre mentiras. Falamos sobre 6 tipos de mentiras. E agora eu vou tocar num tema um pouco delicado para nós, sobre a constância. Não é? E seria legal se tivesse passando a imagem ali, mas não vai passar. Culpa do André? Não é não, gente, desculpa. O André não tem nada a ver com isso. Eu coloquei como começo, meio e fim. E é interessante que a oração aqui que foi feita, não é, Márcio? Falou sobre a promessa que foi feita. E quando é que nós descobrimos sobre essa promessa? No início da nossa conversão, não é? Quando nós nos convertemos ou conhecemos a Jesus, então nós temos este apresentar de promessa. E qual é a promessa? Alguém sabe qual é a promessa que lhe foi feita? Ninguém, gente? Nada foi... Hã? Vida eterna, salvação, glória a Deus. Então, sobre essa promessa que nós nos encontramos com Jesus, que nós vivemos, só que é tão maluco, Márcio, que o começo da promessa, a promessa vai falar do final, não é? Porque o que tem que fazer para ter a vida eterna, Duda? O que tem que fazer para conhecer Jesus? A não ser que Ele volte e nos leve. Mas se for de outra forma, o que é preciso, Duda? Sim, mas e aí? Como é que eu faço para conhecer Ele? Hã? Tem que morrer. Então, nós vivemos o começo da nossa caminhada numa promessa que é baseada no final, sim ou não? E essa promessa nos dá todo o combustível para que nós... E aí, algumas músicas, algumas pessoas vão dizer do primeiro amor, não é? Ontem, a minha esposa estava me lembrando de quando a gente namorava, né? E eu fiquei cheio de vergonha. Ela, você falava pra mim como é que você me ama tanto. Não falo mais, né, gente? Preciso falar. Mas a vida com Deus também não é assim quando nós o conhecemos. O Senhor, Ele requer de nós intimidade. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós rasgamos o nosso coração e falamos, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Usa-me, Senhor. E conforme o tempo vai passando, parece que isso vai se esfriando. Sim ou não?
Sim ou não, gente? Amém. Então, para falar de constância, antes da gente entrar nesse tema, Mateus 24:13. Quem pode abrir aí? Mateus 24:13. Mateus 24:13. Pode ler. Isso é constância. Quem permanecer firme até o fim será salvo. Agora, o problema são os versículos anteriores, em que Jesus vai dizer: depois vocês, versículo 9, depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos odiarão por serem meus seguidores. Nessa época muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Sobre constância, eu ouvi essa semana uma frase muito interessante. Na oração com o Alex na madrugada, a gente falou sobre isso. Que Jesus vai dizer que no fim, André, o amor de muitos se esfriarão. Muitos são todos? Muitos não são todos. Então aquele que permanecer até o fim será? E a pergunta é, nós estamos no meio de muitos? E aí? Nós temos deixado com que o amor se esfrie? E não se incomode com isso, porque nós não somos nem perseguidos ainda. Sim ou não? Quem é perseguido aqui? Se nós fôssemos perseguidos, nós não estaríamos aqui neste momento, com essas portas abertas, com o microfone podendo aumentar aí mais e mais, para os vizinhos ouvirem. E ainda assim, nós temos nos esfriados. E a pergunta é, e quando vem a perseguição? E quando alguém olhar para você e dizer assim, tu serve a Cristo, ou tu quer ter um emprego? E aí? Hein, Dudu? Na hora que você chegar, imagine uma loucura dessa. Você fazer tua compra do mês, Alex, e a pessoa no caixa fala, você serve a Cristo ou você quer levar sua compra embora? E aí? E eu estou falando coisas poucas, vou aprofundar mais. Então eu repito, muitos são todos? E nessa história nós somos quem? Porque Jesus ele começa, olha que loucura. No começo, no 9, ele diz, vocês serão presos e entregues. Aqui ele não está dizendo muitos, aqui ele está dizendo que são todos. Todos serão presos e entregues. E nesses todos que vão ser presos e entregues, muitos vão se esfriar. E aí? Está pronto? Ou não está pronto? Estou firme ou não estou firme? Sou constante ou não sou constante? Está preparado para isso? E é por isso que essa mensagem queimou o meu coração, porque a nossa vida ela é um começo, um meio e o fim. Só que é legal que no começo a gente tem a promessa, como a Lívia orou. Então no começo a gente sabe o final. Mas e o meio? Alguém já te revelou o meio da história? Alguém já te falou o meio como vai ser, Márcio? Ser odiado, ser maltratado. Nós servimos um Deus poderoso. E aí a Bíblia vai dizer, e você será entregue para ser morto. Está pronto para isso? E sofremos isso todos os dias e isso vai se intensificar mais. Amém, gente? Glória a Deus por isso. E aí, gente, vamos começar. A melhor palavra para exemplificar isso, esse começo, meio e fim, seria avivamento, sim ou não? O que é avivamento? Avivamento é receber poder? É virar um super saiyajin igual o Dragon Ball? Agora eu estou na minha fase 2. É isso? Crente tem a fase 2? Não, né?
Crente é o contrário, não cresce cabelo, o cabelo cai. Ó. Né, André? Avivamento. Ato ou efeito de se avivar, ou seja, tornar a viver, despertar ou reacender uma chama que estava fraca. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Quem pode me ajudar agora? Três, 2. Amém. Em algumas versões vai dizer assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, ou faz de novo, ou reacende a chama. Nós podemos ficar aqui até amanhã falando, não é? Faz, Senhor, com que eu volte ao primeiro amor, Senhor, para que as coisas que agora me faz com que eu desanime, não faça mais com que eu desanime, Senhor. Não é assim? E sabe o que é mais engraçado ainda? Que este mero profeta Abacuque, ele vai falar para Deus sobre a corrupção do seu povo. E aí sabe o que Deus fala para ele, André? Deus dá a entender para ele que o quê? Ó, sabe como que eu vou consertar isso? A Babilônia vai fazer vocês escravos. E aí ele fica pasmo, ele fala: mas Senhor, eles são piores do que nós. Se está ruim agora, como é que vai ficar com eles? E aí qual que é o pedido de Abacuque? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E aí quando a gente vai ainda, a última que, a epígrafe da minha Bíblia está escrito um hino de fé. Capítulo 3, versículo 17, eu quero ler para vocês. Isso são músicas, são orações. Agora você imagine, nós sabemos que nós seremos entregues para sermos perseguidos. E aí eu pergunto, será que a nossa oração vai ser essa, ou tem sido essa? Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da ouvideira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos, para o cantor-me sobre os meus instrumentos de corda. Aqui. Agora a pergunta é, no meio da dificuldade, no meio da perseguição, a nossa oração tem sido essa? E exemplificando o que ele quer dizer é: Senhor, que me falte tudo, só não me falte o Senhor. Então é totalmente ao contrário do Salmo 23 que nós usamos dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que o Senhor está querendo dizer é: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ele me completa. Ele é tudo o que eu preciso. Ainda que me falte, não me falte Ele. Eu serei, a minha alegria, ele diz, eu regozijarei no Senhor, o Deus da minha salvação. A minha alegria não está nas coisas, a minha alegria está nele. Na conversa esses dias, na oração, falou que estejamos firmes. E estar firme não é estar de pé. Porque nós pensamos: Senhor, me faça ser firme. E esse estar firme vem acompanhado de: Senhor, que as minhas contas sejam pagas. Que a minha conta, Senhor, viva sempre no azul. Que a minha saúde, Senhor, esteja sempre boa. Que a minha vida, Senhor, esteja sempre lá. Mas e se não acontecer? Será que nós continuaremos a exaltar a Deus? Ainda que nos falte tudo, que não nos falte Deus. Esse tem que ser o nosso anseio, o nosso desejo no meio da caminhada. Porque o começo é uma promessa. Sim ou não? O começo é uma promessa. E é engraçado, para vocês entenderem o que é o começo. Eu vou abrir aqui.
Tenham paciência um pouquinho, gente. João 4:28. Diz assim: em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Quem conhece essa história? A mulher samaritana se encontrou com Jesus. A primeira coisa que ela fala para Jesus é: o senhor não tem nada para tirar água aí não? Jesus pediu água para ela. E ela fala: o senhor não tem nada para que o senhor tire? O senhor não sabe que não pode o senhor pedir nada para mim? Sou samaritana e ainda assim mulher? E aí ele diz: se tu soubestes quem eu sou, tu me pedirias água. Não é? E aí ela diz assim: então me dá, Senhor, para que eu não precise mais vir buscar água aqui. Ai, gente, Jesus matou a nossa sede ao ponto de que nós não precisamos mais beber água? Sim ou não? Qual foi a sede que ele matou? Espiritual. E a história vai transcorrendo, e quando ela reconhece quem Jesus é, isso que eu falo que é o começo, olha o que ela faz. A mulher deixou ali o seu pote. O que ela foi buscar? Água. E quando ela reconhece e conhece a Jesus, eu não preciso mais dessa água, agora eu vou falar quem Ele é. Eu preciso anunciar. E nós não fizemos isso? Quantas coisas que nós deixamos quando nós o conhecemos. E nós reconhecemos quem Ele era. Então as outras coisas nós falamos: não, eu preciso segui-lo, eu preciso falar dele, eu preciso mostrar para as pessoas quem Ele é. E aí eu volto e insisto, porque no meio do caminho nós desistimos. Porque no meio do caminho, vamos fazer uma reflexão sobre essa mulher. É como se no meio do caminho ela parasse e falasse: preciso voltar lá pegar meu pote. E quantas vezes nós fazemos isso, coisas que nós já tínhamos deixado. E aí no meio do caminho vem o desânimo, vem o desgaste, vem a canseira. E aí nós falamos: não, eu vou voltar lá para pegar o que eu deixei. E aí vem a parábola do semeador, que Jesus diz que a semente ela cresce junto com os espinhos. E aí os espinhos sufocam a semente. E a semente é a palavra. E o espinho sufoca a semente. E aí eu faço uma pergunta para mim e para você. A culpa dessa semente, dessa palavra ser sufocada, é da palavra? Será que a palavra ela é incompleta? Por que no meio do caminho nós fazemos isso? Por quê? Outro exemplo de começo. Vocês estão entendendo, gente? Atos capítulo 9, versículo 5. Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Olha que doido. Se você voltar no começo, você vai ver que Saulo, ele vai ao sumo sacerdote, Duda, pedir cartas para que ele pudesse sair por aí e prender os cristãos. E de repente agora vem uma grande luz e tem um encontro com Jesus, e a palavra é: por que você me persegue? Por quê? E aí o homem que tinha a permissão para perseguir, para prender, para matar, agora a voz diz para ele: olha, entra na cidade que vão dizer para você o que você deve fazer. E o que ele faz? Ele larga aquelas cartas, aquelas permissões, aquele poder que ele tinha. Então ele vai lá e se sujeita agora. Não é? E nós não fizemos isso? Lá no início? Talvez quando um missionário ou um pastor chegou em você e falou: sim, vamos estudar aqui? Não, vamos.
Então, as outras coisas não têm mais efeito, agora a palavra tem entrado na nossa vida, e aí vem o meio da caminhada, e parece que nós queremos tirar a palavra do nosso coração, e voltar às outras coisas que outra hora nós já tínhamos vencido. E a pergunta que eu faço é, por que nós fazemos isso? Existe uma profecia, não existe? Nós lemos no início, o amor de muitos. E quem foi que falou essa profecia? Jesus. E sobre essa profecia, qual é o nosso papel nela? O que nós temos feito para nós não estarmos no meio de muitos? Eu achei muito bom quando eu ouvi que ele falou, muitos não são todos. Eu lembro eu acho que todo mundo aqui, quando a mãe falava, você não é todo mundo. Não é? Agora é igual Jesus falando agora, você não é todo mundo. Hã? Senhor, mas todo mundo se esfriou. Você não é todo mundo. Não é, Alex? Não é, André? Hein, Duda? Você, Duda, não é todo mundo. Não é. E às vezes nós queremos fazer isso, não é? Ah, não, mas não estão fazendo nada, eu também não vou fazer. E Jesus fala, você não é todo mundo. Você não é assim. Então, o início da vida com Deus é isso. Esse encontro com Jesus, que nós largamos o nosso pote de água, que nós largamos o poder que nós temos, e nós falamos, não, eu quero tu. Eu quero o Senhor. Eu quero a vida eterna. Eu quero ir para o céu. Eu quero conhecer o céu. Não é assim? Aí vem o meio. E agora o meio, eu tenho 2 exemplos. E eu preciso ir logo, senão a hora vai embora. O primeiro exemplo do meio. Lucas 22, 43. Vou ler o 42. Jesus orando e dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então o anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Sabe o que é isso aqui, gente? O meio foi revelado para ele. Sim ou não? Jesus sabia o meio. Por que não pasmem vocês? A crucificação não foi o fim, foi o meio. Sim ou não? Foi o meio. Então Jesus sabia o meio da história. E aí eu falo para você, ele sendo homem e sendo Deus, ele suou sangue. Imagine, se Deus revela para você, Vitor, como vai ser o meio. Tudo que você vai passar. Mano? Se Deus mostrasse para você, olha, esse dia aqui você me aceitou. Até esse dia aqui que eu vou te levar para mim, tudo isso aqui, ó, veja aqui o que vai acontecer. A pergunta é, você estaria aqui hoje, irmão? Hã? Estaria, Alex? Estaria, André? E veja quantas coisas mais ainda vamos passar. Às vezes nós só lembramos o que já passamos. Mas pode ser que nós passamos coisas melhores ou piores. O controle está na mão dele, não está na nossa. Nós não vivemos uma vida guiada pelo Espírito. Então, se vivemos pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito. E a pergunta é, se o Senhor revelasse para nós esse meio, e que talvez é a maior parte da nossa vida, da nossa história, será que nós suportaríamos? Quando nós assistimos aqueles filmes de Jesus, e a cada momento que passa assim, que foca Jesus no Getsemane, e parece que é como se ele estivesse pensando no que iria acontecer. Você já parou para pensar, se você soubesse? Que loucura. Talvez suaríamos sangue também, não sei, de tanta aflição. Imagine você sabendo que um amigo seu te trairia.
E ainda assim você viver com Ele. Eu acho que eu acordaria todo dia e falava, isso aqui é hoje? Meu Deus. Gente. E por isso que nós temos que buscar este avivamento. E digo, avivamento não é poder. Avivamento é quando nós deixamos de reconhecer. Porque não é isso que disse aqui, quando a chama se apaga. Quando deixamos de viver. Então nós precisamos voltar a viver. Viver em quem? Em Cristo. Em Cristo. Tem uma música que eu gosto muito, que vai dizer que eu quero ser como criança. Lembra na oração aqui que eu coloquei? Porque o problema é quando eu estou crescidinho. Quando eu estou crescidinho, então eu já não busco mais o pai como eu era criança. Entende? Sabe, os filhos crescem e você deixa de ouvir a palavra mãe e pai em casa. Não é mais como antes. Mas com Deus não deveria ser assim. Nós deveríamos chamar pai a todo instante, a toda hora. Nós deveríamos viver essa vida de intimidade com Deus a todo tempo. Todo tempo. E agora vou contar algo para vocês. Vocês ainda estão com paciência comigo? Não. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, capítulo 37, versículo 5. E José sonhou um sonho, e o contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: ouvi, rogo-vos este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E os seus irmãos lhe disseram: tu realmente reinarás sobre nós? Ou terás de fato domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais, por seus sonhos e por suas palavras. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? O filhinho querido, para vocês entenderem. O filhinho querido do pai. Além dele ser o querido, agora ele tem um sonho de que os outros irmãos vai se prostrar a ele. E é engraçado que você lê por 2 ou 3 vezes. E eles o odiaram ainda mais. Sim ou não? E aqui ele tem um sonho de como será o final da história. Não é? E ele fica tão feliz que ele vai contar. E ele conta, e aí o que a Bíblia diz? E eles o odiaram ainda mais. Aí você fala assim, não, foi só um sonho. Não, teve outro ainda. E ele sonhou ainda outro sonho. E o contou aos seus irmãos e disse: eis que sonhei mais um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou a seu pai e a seus irmãos. E seu pai o repreendeu e lhe disse: o que é este sonho que tu sonhastes? Iremos eu e a tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? Agora já envolveu até o pai, Fernando. E se você for parar para pensar, o pai repreende, porque agora nem o pai não gostou muito da ideia. E olha que ele era o querido, não era? E agora nem o pai, peraí, eu sou seu pai, garoto. E eu vou me curvar a você? E sua mãe também? Loucura, né? Que sonho. Às vezes eu fico pensando, por que ele contou? Não dava só para ter ficado quieto? Hein, Dudu? Que... Deu um momento você vê Deus falando, vai lá e conta seus sonhos. Conta, viu, Dudu? Conta esse sonho aqui. Mas enfim, José teve... E eu acho que por isso que ele contou o sonho, dessa alegria que ele ficou,
de saber que ele ia ser importante, não é, André? Olha, gente, eu vou ser importante, uhul. Não é assim? Quantas vezes nós pensamos que ia ser importante, não é? Tem tudo isso aí. E aí, vamos falar só de José mesmo. Deixa para José. E aí José conta o sonho, os irmãos o odeiam ainda mais. E aí ele conta o outro sonho, não é que o pai o odeia, mas o pai o repreende, Márcio. Fala, ó, tá errado isso aí, garoto. Você tá viajando, né? Você tá sonhando demais. Quem já falou isso pros filhos aqui? Só eu falei? Você tá sonhando demais. Já falou, né? Não? Ó, cuidado pra não cair. Amém. Versículo 11. E seus irmãos o invejaram, mas seu pai observou o que se dizia. Os irmãos ficaram um processo de ciúme, de inveja e raiva, não é? E a história continua no versículo 2. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, eu te enviarei a eles. E ele disse: aqui estou. E ele lhe disse: vai, rogo-te, vê se está bem com os teus irmãos, e vê com os rebanhos, e traze-me palavra novamente. Assim ele enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Eu não vou entrar aqui na parte geográfica da história, mas só para a gente entender aqui o que está acontecendo. Os irmãos de José saíram para alimentar o rebanho, para cuidar do rebanho. E talvez demorando para voltar, o pai falou assim: olha, vai lá e vê se está tudo bem. Vai lá e vê o quê? Se está tudo bem. O pedido era bom, não era? Vai lá ver se está tudo bem e me traz a palavra, fala para mim se está tudo bem. Vai lá e vê para mim se está tudo bem. Vocês estão entendendo, né? Amém. E ele lhe disse: vai, rogo. Assim ele o enviou do vale de Hebrom a Siquém. E um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo. E o homem perguntou-lhe, dizendo: o que estás procurando? E ele lhe disse: eu procuro os meus irmãos. Dize-me, rogo-te, onde eles estão apacentando os seus rebanhos. E o homem disse: eles partiram daqui, pois eu os ouvi dizendo: vamos nos a Dotã. E José foi após o seu irmão e os encontrou em Dotã. Ou seja, ele foi até o lugar que o pai mandou ele ir. Chegando lá, os irmãos não estavam. Mas ele estava com um anseio tão, sabe, de saber se os irmãos estavam bem e trazer essa mensagem para o pai, que ele podia ter chegado lá e falado: não tem ninguém aqui, vou voltar a falar para o meu pai que eles não estão aqui, não é? Mas aí ele encontra um homem no caminho que vê ele procurando os irmãos e fala: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos. Eles não estão aqui, eles foram para outro lugar. E aí ele vai até o encontro dos irmãos em outro lugar. E ali eles o encontram. Aí a história começa a mostrar o meio da história de José. Amém? Diz assim: e quando eles o viram de longe, antes que se aproximassem dele, conspiraram contra ele para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: eis que está vindo o sonhador. Aí entra nós, né? Ei, sonhador, quer ser jogador? Sabe nem chutar a bola? Não é assim? Ei, pode sonhar aí, mano. Amém? Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova, e diremos: algum animal o devorou. E veremos o que se tornará os seus sonhos. E Rubem, ouvindo isso, o livrou de suas mãos e disse: não o matemos. E Rubem lhe disse: não derrameis sangue, mas lançai-o nesta cova que está no deserto. E não pôs as mãos sobre ele, e disse isso a fim de livrá-lo de suas mãos, para fazê-lo voltar ao seu pai. De todos os seus irmãos, apenas um falou: não, pelo amor de Deus, gente, vocês estão loucos,
Imagina. É nosso irmão, né? Vamos matar ele. Não vai falar para o nosso pai. Não. E aí imagina ele ainda dizendo, como é que nós vamos conviver com isso? Como é que eu vou viver com isso, sabendo que eu matei o meu irmão? Não. E aí ele tem a ideia de jogar ele no buraco. Quem aqui já assistiu o filme de José, gente? Já assistiu com os filhos lá? Legal, né? Muito bom. E aí jogaram José numa cova. E aí a história vai dizer, olha que legal. E eles sentaram-se para comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas, vindo de Gileade com seus camelos, carregando especiarias e bálsamo e mirra, transportando para o Egito. E Judá disse a seus irmãos, que proveito haverá se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, e vendemo-nos aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é o nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Quer dizer que vender o meu irmão como escravo é melhor que matar. Entendeu? Não, é melhor vender ele como escravo do que a gente matar ele. Porque aí ele não vai ter a marca das nossas mãos, Fernando. A gente vende, a gente não mata. É doido isso, Fernando? Ao invés de matar, a gente vende. Olha lá. E aí a gente se livra, né, do problema. Não é assim que funciona? Então passavam ali mercadores midianitas. Aí eles tiraram e levantaram José da cova e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E eles trouxeram José ao Egito. E aqui eu vou mais para frente na história. Mas só para você pensar. Olha o que o sonho virou. Olha o que o sonho virou. Seja sincero comigo, André. Você tem um sonho que seus irmãos vão se curvar. Sonho bom, né? Mas se Deus te revelasse que os seus irmãos te venderia como escravo por causa desse sonho, você contaria? Contaria, Dudu? Não, né? Será que se Deus tivesse revelado a José que por causa deste sonho ele seria vendido como escravo, será que ele teria contado? E aí eu refaço a pergunta. Se Deus tivesse, ou se Deus revelasse o meio da nossa história, será que nós estaríamos aqui? Olha o sonho que o final da história virou. Um homem que sonhou que seria reverenciado, agora está sendo vendido como escravo. Amém? Eu vou pular o 38, vamos lá para o 39, tá? Capítulo 39. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-os das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. E aqui começa algo da história que nós deveríamos olhar um pouco mais com atenção. O versículo número 2 começa assim: e o Senhor estava com José. E ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o Egito. E seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. Olha que doido, Dudu. Vendido como escravo, e agora vai ser escravo mesmo, e ainda assim ele não se desvia de Deus, e ainda assim ele não começa a fazer nada que desagrade a Deus. Então o versículo 2 me diz assim: e o Senhor estava com José, e tudo o que José fazia, quando nós vamos, Salmo de número 1 mesmo, bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, uma promessa de felicidade, uma promessa de prosperidade. Quando nós vemos algumas falas de Jesus, quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer.
Sabe, às vezes nós queremos ser próspero, nós queremos que tudo vá bem. O problema é que nós nos esquecemos de Deus no meio do caminho. Não é Deus que se esquece de nós, somos nós que nos esquecemos de Deus. E nós queremos fazer as coisas à nossa vista e o nosso jeito, do jeito que eu quero é mais fácil, do jeito que eu quero vai dar certo. Não é assim que nós agimos? E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa, e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Isso aqui já me faz pensar que não é simplesmente o lugar em que você pisa, é sobre o Deus ao qual você serve. Isso é uma certeza que nós temos que ter, principalmente no meio da nossa caminhada. Eu gosto muito de, às vezes, falar para mim mesmo. Olha que coisa de louco. Eu sei em quem eu tenho crido. Ah, mas você vai ser mandado embora. Ah, mas eu sei em quem eu tenho crido. Não me importa. Não me importa. É o que nós lemos de Abacuque, ainda que me falte tudo, que não me falte. Que eu perca tudo, mas que eu não perca. Que seja proibido fazer culto, que seja proibido, mas que não me falte Ele. Que seja escondido, que nós tenhamos que entrar numa caverna, num buraco, sei lá. Mas que não falte Ele. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. Olha só, o homem foi abençoado porque ele tinha José como o seu supervisor. Olha que doideira. Não é doido isso, Dudu? E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José, e ele não sabia o que possuía a não ser o pão que comia. E José era uma pessoa, uma boa pessoa e formosa à vista. Aqui começa a aparecer o seguinte: o cara, o Duda, ele era rico, mas ele não sabia o que ele tinha, a não ser aquilo que dava para ele comer. Entende? E aí o que o texto vai querer nos dizer é que José, mesmo sabendo disso, em nenhum momento José não pegou uma migalha dele. Uma migalha. Sabe, alguns anos atrás tinha aquele papinho lá: se você tirar 1 centavo da conta de todo mundo, não é? Você vai ficar milionário. Nem isso José fez. Nem isso. E aí também vai dizer que ele tinha uma boa aparência. Só que aí vai dizer que ele tinha uma boa aparência, porque vai entrar num momento agora que é meio complicado e delicado. Amém, gente? E aconteceu que depois dessas coisas, a esposa de seu senhor lançou os seus olhos sobre José. E ela disse: deita-te comigo. Olha só, o homem que era fiel ao seu patrão, agora a esposa do seu patrão olhou e falou: bonitão, hein? Quero tu. Hã? Não é assim? Tu é escravo. Eu quero tu. Mas ele se recusou e disse à esposa de seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Olha só, não é só uma questão da fidelidade dele para com o patrão, é uma questão da fidelidade dele para com Deus. Como é que eu vou fazer este mal àquela pessoa e mais? Como é que eu vou pecar contra Deus? Sabe aquele papo que vai dizer assim: quem ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso? É tipo isso. Como é que eu digo que amo a Deus e não, sabe? Como é que eu digo assim: eu amo a Deus, mas eu quero que o André se ferre? Que amor é esse? Hã? Sabe aquele tapinha nas costas?
É, meu irmão, essa hora está chegando. Não tem muito disso? Amém. E aconteceu que enquanto ela falava com José, dia após dia, e ele não lhe ouvia para deitar-se com ela ou para estar com ela. E aqui é um pouquinho diferente do filme que nós assistimos, porque o filme é muito rápido, não é? Mas o texto vai dizer que dia após dia, eu quero você, cara. Imagina, eu quero você, cara. Não foi uma coisa que foi uma vez e ponto, José saiu correndo, e ela, ele tentou me... Não é assim no filme? Ele tentou me abusar, não é? É ou não é, gente? Vocês assistiram ou não assistiram? Não. A Bíblia vai dizer que isso aconteceu por um tempo. Por um tempo. E José não dava nem ouvido a ela. É quando José fala, essa mulher está louca. Não é maluca? É doida. E aconteceu, versículo 11, 39 e 11. E aconteceu que certo tempo José entrou na casa para fazer o seu serviço. E não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. Aqui é a parte do filme que nós assistimos. É? Ela agarra ele. Agora não é só mais eu quero você. Agora ela agarrou. E aí ele tira a roupa, deixa com ela e sai correndo. E aconteceu que quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ele chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo, vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei em alta voz. E agora, José vai ser acusado de querer pegar a esposa do seu patrão. E aí eu pergunto para vocês, olha o resultado do sonho. O sonho que ele seria reverenciado. E vamos ser honestos, ele já estava começando a ser. Ele mesmo diz para a mulher, na casa do meu senhor não tem ninguém maior do que eu. Ele está dizendo dos servos. Nenhum servo lá era maior que ele mandava. Ele tinha autoridade. Ele diz também, ele deixou tudo nas minhas mãos, tudo. O texto vai dizer que o homem não sabia nem o que tinha, porque falou assim, José, você que cuida. Olha o nível de confiança que chegou agora. E o que aconteceu? Acusado. E aí a gente vai. Ele foi acusado, não foi? E para onde que ele foi? Foi preso. Olha só, o versículo 18 vai dizer assim, e aconteceu que quando eu levantei a minha voz e gritou, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que quando o seu senhor ouviu estas palavras de sua mulher, lhe falou dizendo, foi desta maneira que teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José, o seu patrão, o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos e prisioneiros do rei. E ele esteve ali na prisão, mas o Senhor estava com José. E é engraçado que nós oramos sobre isso na madrugada. Estar firme não é estar de pé. Quando nós dizemos assim, José está firme, o que nós lembra? Ah, ele é governador, por isso que ele está firme, não é? É ou não é? Não. Ele está firme porque o Senhor estava com ele. E é esta firmeza que nós devemos buscar. É isso que nós devemos buscar em Deus. Ter o Senhor todos os dias. É só de domingo? De segunda a sexta? Será que ele tira folga, gente? Hã? Será que Deus está na escala 5x2? Hã? Não, né? Mas o Senhor estava com José e lhe mostrou misericórdia. E lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão. E tudo que eles faziam, era ele que fazia ali. O guarda... Olha que loucura, gente. Gente, eu não sei se vocês acham normal a história desse cara. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele. E aquilo que fazia, o Senhor fazia
prosperar. Ele é vendido como escravo. Aí ele chega na casa do cara, o cara bota ele como chefe. Aí ele é preso. Chega na prisão, o guarda da prisão coloca ele para cuidar dos outros presos. É normal esse cara aí, Dudu? O cara tinha todo motivo para se rebelar, cara. Fala, Deus, por que o Senhor me deu esse sonho louco aí? Olha onde eu vim parar por causa desse sonho. O Senhor está maluco? Não, já estava. Olha que loucura. Vai dizer, Duda, que o guarda da prisão, o guarda da prisão não cuidava de nada que estava na mão dele. Falou, é sua responsabilidade. Olha o nível de confiança agora. Agora o nível de confiança é na cadeia. Hã? Será que nós conseguimos pensar um pouco e ser assim, cara? Não importa o lugar que eu esteja, faça o seu melhor, mas não faça simplesmente olhando para o guarda da prisão. Faça para Deus, de todo o seu coração. Não é isso que vai dizer lá? Tudo o que fizer, não é? Faça com o seu coração como para Deus, não para homens, sabendo que a recompensa vem dele. E aqui não vai dizer quem foi que, versículo 21, mas o Senhor estava com José, lhe mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. Deus fez com que o guarda olhasse para José diferente. Por quê? Porque José temia a Deus. Porque José obedecia a Deus. Entende isso? Capítulo 40. Estou acabando, gente. Mais paciência, um pouquinho só. Versículo 2 diz assim: Faraó está virado contra dois de seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar em que José estava preso. E aí, agora, o cara que teve o sonho, que talvez nem ele conseguiu interpretar o sonho, agora ele está preso com dois camaradas, que tem um sonho e conta para ele. E agora ele passou de sonhador para interpretador de sonho. Que doideira. Gente, vamos ser como José, buscar essa intimidade com Deus, não é? A Bíblia não vai nos relatar aqui, mas eu fico pensando às vezes, Alex, o que o pai ensinou sobre Deus para este garoto, não é? O que o pai ensinou, porque, gente, isso não é normal. O primeiro sonho, e José lhe disse, versículo 12, esta é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restabelecerá o teu lugar, e tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga, quando tu eras mordomo. E o que José fala? Mas lembra-te de mim quando estiver bem contigo. Aí no versículo 18, o outro sonho, e José respondeu e disse, esta é a interpretação, os 3 cestos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça de sobre ti, e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E esse aqui ele não pede para lembrar dele não. Olha que doideira que é José. Ele contou o sonho bom? Contou. E o sonho ruim? Hã? Contou também, né? Que doideira, né? Pensa um pouco aí sobre isso aí. O engraçado é que ele pede para o primeiro, quando tudo estiver bem com você, ou seja, ele falou, você vai voltar a ser o mordomo, voltar a entregar o copo lá para o cara beber, não é? Quando tudo estiver bem, lembra de mim. E aí passa a história. Quem que tem um sonho agora? Ô gente, vocês não assistiram o filme? O faraó. Agora o faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. E aí, o que o José pediu para o cara? Quando tudo estiver bem com você, lembra de mim. Hã? Não é isso?
Agora você imagina um cara lá, o faraó irado. Ninguém tá conseguindo saber qual é o meu sonho. Aí vem um copeiro, fala, eu sei de uma pessoa. Eu sei de um. Tem um lá que falou isso e aconteceu mesmo. E aí José vai interpretar para a gente pular, senão nós não vamos almoçar hoje. E José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. E aí, as vacas magras, as vacas gordas, as espigas, todo mundo conhece essa história, não é? Sim ou não? E aí, vem uma questão de José, que ele não só interpreta o sonho, ele dá uma ideia, não é? Se a gente for ver aqui, ó. Que Faraó faça e que ele nomeie oficiais sobre a terra, que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sob a mão de Faraó, e que eles guardem alimentos na cidade. E esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito. Então ele não só interpretou o sonho, Duda, ele deu a solução para o sonho. Ele falou, o que o senhor sonhou é que vai vir uma grande seca. Não vai ter plantio, não vai ter água, não vai ter chuva, não vai ter nada. Só que, se o senhor pegar e colocar oficiais e juntar durante os 7 anos, tantas partes, no tempo em que vinha a seca, o que você guardou vai ser suficiente. Não é isso? E aí o cara... Ai, gente, eu dou risada porque não é normal. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse: acharemos alguém como este, um homem em que está o Espírito de Deus? Gente, olha que doideira. É que assim, é difícil para a gente ter essa noção de quem era o Faraó, não é? Mas você imagina uma das maiores autoridades da terra olhar para o cara e falar assim: a gente vai achar alguém igual esse cara? O Espírito de Deus está sobre ele. Tem alguém mais indicado do que ele? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado, somente no trono eu serei maior do que... Olha que doideira. Todo o fim da história de José, toda vez que acontece uma coisa ruim, se você for parar para pensar, André, ele chega na casa do Potifar, Potifar coloca José abaixo dele, não é? Na casa de Potifar, quem estava acima de José era Potifar. Aí ele vai preso. Quando ele chega na prisão, o cara que manda na prisão faz a mesma coisa. Acima de José, só o cara da prisão. Aí agora José, no Egito, só tem o Faraó, que é o cara que manda em tudo, acima de José. Não é isso que ele falou? De todo o meu povo, quem vai estar acima de você vai ser eu. E aí eu pergunto para vocês, o fim da história é legal? Ser governador? É legal ou não é? E o meio? Hã? Se os seus irmãos te vendessem como escravo, como seria a sua cabeça? Hã? Se você fosse acusado, Duda, de um ato ilícito que você não fez, hã? Como seria, Duda? E a pergunta não foi de verdade, não foi, mas amém. Olha o Marcos. Amém. Amém. Então por que nós, e para mim chegar até aqui, essa história toda, você está me perguntando o que ele quer, por que nós
não reconhecemos, e como eu disse para vocês, que às vezes eu anseio de falar para mim mesmo, porque de verdade a gente fala de Deus para os outros, mas se você já tentou falar de Deus para você mesmo, eu sei o Deus ao qual eu sirvo. Você imagina José, você acha que em nenhum momento ele fez isso com ele mesmo? Você acha que em nenhum momento a cabeça dele falou, cara, igual a história de Jó lá, amaldiçoa esse Deus e morre. Pô, fala algo contra esse Deus aí, cara. Porra, por que você não... Imagina ele pensando, por que eu... De verdade, gente, desculpa eu falar isso. Por que eu não peguei aquela mulher, cara? Hã? Por que eu contei o meu sonho? Por que eu não fui só até onde meu pai mandou e voltei e falei que meus irmãos não estavam lá? Não é? Por que às vezes nós temos o nosso problema maior do que o nosso Deus? Por quê? Mas aí eu também faço uma pergunta a cada um de vocês. Se tudo isso que aconteceu não tivesse acontecido, José chegaria diante de Faraó e daria essa ideia sensacional? Hã? Falavam, o seu sonho é esse. Mas para você resolver seu sonho é assim, ó. Será que ele conseguiria, André? Será, gente? Glória a Deus. Eu vou encerrar. E o Fernando vai cantar uma música muito bela para a gente. Tiago. Tudo isso. Fui lá em Gênesis para chegar em Tiago. Ai, ai. Amém? Sim. Tiago capítulo 1, verso número 2, eu vou ler para vocês. Diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. De verdade, quem fica feliz por ter um problema? Levanta a mão aí. Aham. Quem se sente feliz por ter um problema? Ninguém, né? Mas olha o que Tiago vai dizer. Para a gente se sentir feliz quando passarmos por algum tipo de aflição. Porque quando a nossa fé vencer essa provação, ela vai colocar em nós perseverança. Ela vai fazer com que nós adquirimos constância. Que nós sejamos constantes em Deus. E vou um pouquinho mais fundo. O meu e o problema seu não é para que nós nos afastemos de Deus. Esse problema, é doido falar isso. Esse problema que nós passamos é Deus nos chamando para perto. Todos os problemas que José passou, o versículo seguinte era: e o Senhor estava com José. Então lembre-se disso. Quando chegar um problema, o Senhor está com o Duda. O Senhor está com a Lucimar. O Senhor está com o Alex. O Senhor está com a Lívia. O Senhor está com o André. O Senhor está. Não pense que esse problema é para fazer com que nós desistimos. Esse problema é para que nós alcançamos essa perseverança. Amém? Então, não deixe com que, tem até a música, né? Talvez. Não deixe com que as circunstâncias falem quem é o Deus que você serve. E quando você se encontrar numa situação dessa, pregue para você mesmo: eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Quando você estiver lá nos piores momentos, eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei. E aí, se ainda assim nada acontecer em você, então você continue. Aí você diz assim: eu sei o Deus em quem eu tenho crido, quem eu tenho servido, e em breve se levantará a meu favor.
Guarde isso. Amém? Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás. Ó Santo Deus, acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita